Atenção, senhor Newton César chamando. Aqui estou, gravando, já vi lá. Será que está gravando mesmo? Sempre dá problema isso aqui, né, cara? Sempre tem dois cronômetros, um embaixo do outro, eu não sei qual que está valendo. Porque, né, se os dois estivessem sincronizados, maravilha, né? Mas não estão. Então... Deve ter um jeito. Mas aqui mostra que está gravando, então vamos nessa. Vamos nessa. Então, mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 73. E o tema de hoje é nosso recém-nascido intelecto. Então, como sempre, eu vou fazer aqui um preâmbulo em relação ao que será discutido, né? O que me inspirou a falar sobre esse tema, e depois eu passo a bola para você. Tudo bem? De acordo? Beleza, vamos nessa. Bora, então. Cara, estava mais uma vez, né, vendo um dos zilhões de vídeos do Bernardo Kastrup. E, cara, ele realmente, pelo menos para mim, né, pelas coisas que eu tenho tido em contato em relação ao seu estilo de pensar e as suas teorias, é um cara realmente fora da curva, né, cara? Impressionante. Mas eu estava conversando com uma pessoa, né, uma pessoa estava... tem um canal no YouTube, estava entrevistando ele, e em um determinado momento foi comentado a respeito do quão nós somos pretensiosos e arrogantes em relação ao nosso intelecto, ser capaz de dar substância para tudo que existe, sentido, significado e entendimento para toda essa realidade na qual nós estamos inseridos, né? Infelizmente, agora estamos aí com essa guerra, nessa invasão da Rússia, né, cara, nos colocando também no nosso devido lugar enquanto humanidade, né, cara? Eu pensei até em fazer um episódio à parte só para discutir isso, cara, mas acho que foge um pouco da temática desse canal, né, cara? Mas a questão da arrogância, mais uma vez, prevalece em nosso comportamento, né, cara? Mas, enfim, voltando aí à questão da entrevista, ele estava mencionando que a gente tem essa pretensão, né, cara? Nós gostamos de pensar que o nosso intelecto ele é capaz de abarcar a tudo o que é possível de ser abarcado. Mas, na verdade, não, né? E ele menciona alguns exemplos, né, do universo mais primitivo, né? Os nossos antepassados, aí, os primeiros organismos que surgiram na Terra com 3,5 bilhões de anos, mais ou menos, aí, pelo menos essa é a marca mais comumente aceita, né, dos primeiros organismos vivos terem surgido por volta dessa época, e de que esses seres, de alguma forma, tiveram que se relacionar com o meio ambiente. Foi inevitável, tanto é que se não fosse isso, eles não teriam sobrevivido, né? Então, assim, o mínimo de interação houve, né? Essa capacidade de se alimentar, de se reproduzir, de fugir do perigo, de escapar de certas situações mais perigosas. Muito provavelmente isso pode ter ocorrido várias vezes até ter dado certo, né? Ou seja, muitas espécies podem ter sucumbido antes dessa que vingou, né? Finalmente conseguiu vingar e se reproduzir. Bom, mas é uma outra história, né? Tem algumas teorias falando que isso nunca poderia ter acontecido com apenas um organismo, mas sim faria mais sentido uma sociedade primitiva de organismos unicelulares ali, porque o tempo que seria necessário para fazer com que uma única célula sobrevivesse e depois, vamos dizer assim, nos estágios finais desse desenvolvimento, ser capaz de reproduzir e sucumbir, seria um desperdício de tempo absurdo, então não faria muito sentido, mas aí é outra discussão. O que ele quis dizer, na verdade, é isso, de que seria necessário haver algum tipo de mente primitiva, ou de resquícios, de vestígios de mente, indicando ali um certo tipo de aprendizagem, que está, obviamente, muito além do intelecto, né? Muito antes do intelecto surgir, havia ali algum tipo de interação. A gente gosta de pensar que o intelecto ou a capacidade de aprendizado, né, de aprendizagem, ela está relacionada com o cérebro, ou qualquer forma de cérebro existente, ou pelo menos um sistema nervoso central, né? E com esses organismos, né, não existe nada disso. Então, de que forma que esses organismos interagiram com o meio ambiente? Haveria a necessidade ali de eles estarem se relacionando com esse meio ambiente e aprendendo, né? Ele menciona, inclusive, alguns... Depois tem alguns tópicos aqui que eu gostaria de mencionar contigo, em relação a alguns experimentos envolvendo aí o paramécio, a ameba, de que eles são capazes de aprender, inclusive em estudos de laboratório, de apresentarem comportamentos cognitivos, né, que a gente chamaria de cognitivo, mas que indica ali um certo nível de aprendizagem, né? E o quanto que é perigoso a gente achar, então, que ao longo de 3,5 bilhões de anos a existência do Homo sapiens, aí, se a gente for estender o máximo que a gente conseguir, vai 300 mil anos,
e a nossa capacidade intelectual entre 30 e 50 mil anos aí, que pode ser que isso tenha ocorrido, comparar isso, uma coisa com a outra, chega a ser insano. Então, o tempo decorrido, desde essas primeiras formas primitivas que foram imprimindo, digamos assim, no campo daquilo que o Carl Jung definiu como um inconsciente coletivo, ou seja, essas experiências sendo gravadas ao longo do tempo, que lógico, pela ciência tradicional, pelo ponto de vista predominante da nossa sociedade, tudo seria explicado mediante o código genético, o instinto, né, as criaturas agindo por instinto, e isso sendo gravado no código genético passado de geração em geração. Tudo bem, não estou negando isso, não estou falando que isso não exista, mas parece que há mais coisas em jogo que a gente consegue aventar no primeiro momento, né? Então, ela mencionando tudo isso, como a gente é pretensioso e arrogante em relação a isso, né? E que estamos na verdade, nossa infância, em termos de intelecto, de raciocínio, tentando entender a nossa realidade ao nosso redor, e aí tem muito chão ainda, porque, enfim, somos símios que deram certo recentemente ao longo da história, né? Na periferia aí de uma galáxia muito comum, e estamos querendo entender já o universo, achando que sabemos tudo, e isso seria de uma arrogância monumental. Então, mais ou menos essa seria aí a primeira introdução que eu posso mencionar para você, e aí eu já queria passar a bola para você fazer os primeiros comentários. Legal, bom. Bom, o diagnóstico está feito, o teu diagnóstico está perfeito e tal, e eu acho que essa perspectiva em tempo dá bastante a dimensão do tamanho do desafio, né? Eu não sei, por coincidência, eu estava vendo um daqueles vídeos legais que eu já te passei também de animação lá, que é de ciência com animação. Não vou me lembrar agora em detalhes, mas é mais ou menos assim. Se a vida fosse colocada num calendário anual, desde o começo dos unicelulares até os primatas, seria como de janeiro até 28 de dezembro. Aí aparecem nós, os hominídeos, 28 de dezembro. E nós, Homo sapiens sapiens, lá para 11h55 de 31 de dezembro. Quer dizer, é muito recente, né? Isso, por um lado, explica esse pouco tempo, essa juventude, digamos assim, do cérebro nosso, o sistema nervoso central, e com comparação à vivência no planeta com relação a todas as outras formas de vida. Mas também, por outro lado, explica, daí que é um trabalho que eu gosto muito de fazer, tentar ver as causas, as razões do porquê da arrogância. Porque mesmo com esse pouca vivência, olha o que a gente conseguiu chegar a interpretar. Nenhuma dessas outras criaturas, por mais que elas tenham se adaptado de certa maneira ao planeta, conseguiu entender como o planeta funciona como nós entendemos. Conseguiu sair do planeta como nós conseguimos sair. Conseguiu se relacionar com o planeta como a gente consegue se relacionar. Nosso grande problema é que somos muitos, lidamos com a realidade de uma maneira muito irracional, ao contrário do que a gente pensa. A gente vai falar isso daqui a pouco. Uma coisa é o cérebro, que é o hardware, e o software é outra coisa. Ele é muita coisa envolvida aí. Não é só o cérebro, é a parte espiritual, é a parte cognitiva, é a mente, uma série de coisas. E mais, o pior de tudo, o medo que está por trás disso. As outras criaturas tinham medo. Um parênteses aqui. O Alfred North Whitehead, que era um gênio do começo do século passado, dizia que todas as criaturas das células, dos átomos a nós, têm algum tipo de cognição que é chamada preensão, né? Acho que os exemplos que você vai dar dos paramécios, das amebas, vai mostrar que existe algum tipo de relação com o meio. Nós somos o ápice disso. Mas, cara, nós ainda estamos no processo de aprender, tocar coisa, conviver um com o outro e com esse medo enorme que a gente tem da morte, etc. E para piorar um pouco, só para te passar a bola de novo, mesmo nesse finalzinho que a gente tem de ter aparecido com o planeta Terra, o nosso sistema nervoso central, ele tem, ao mesmo tempo, um grande lagarto, que é o sistema reptiliano. Tem um lagarto aqui dentro que quer sobreviver de qualquer jeito. Tem um grande cavalo, um mamífero, ali dentro, que é a parte do mamífero. Tem um grande símio, que é a parte de todos os primatas que está ali,
e o restinho que é super recente, que é o neocórtex, que tenta dar essa lógica para tudo isso. Tudo isso tentando interpretar a realidade de uma maneira que não dá. Quer dizer, apesar disso, tudo que a gente vai conversar aqui, muitos de nós, seres humanos, sacamos que estamos lidando mal com o planeta. Sacamos que nós estamos... Tanto é que criamos esse vídeo, você vê vídeos com outras pessoas, tem gente na ponta da interpretação e da atuação no mundo hoje, é que a parte ruim nossa, que faz guerra, que entra em conflito por coisas pouco importantes. A guerra não é só na Ucrânia, a guerra é no trânsito, a guerra é na rua, a guerra é na comida, a guerra é uma série de coisas. E essa diferença do que a gente sempre fala aqui de nível de consciência dá conta de explicar um monte de problemas que a gente tem agora, né? Mas vamos nos pontos que você tem aí, que eu acho que é legal, que vai ser bom para a gente bater a bola. Legal, cara, legal. Não, tudo que você falou, concordo, e é tudo por aí mesmo. Bom, a primeira coisa que eu poderia mencionar em relação a alguns exemplos que ele deu foram de alguns organismos unicelulares, como, por exemplo, o paramécio, né, cara? Que seria, assim, na verdade, um organismo unicelular, né? Que ele em experiências, ele é capaz de responder a certos estímulos, né, indicando comportamento de aprendizado, né? Ou seja, consegue aprender através desses estímulos no ambiente, né? Então, procurar alimentos, se abrigar, procriar, esse tipo de coisa que já é feito no laboratório e é percebido isso, né? Então, assim, certamente, esses organismos unicelulares estão seguindo, lógico, o instinto, né? Mas, porém, de que forma que isso é processado, né? De que forma que isso acontece, né? É muito misterioso, né? Tem essa questão da apreensão que você mencionou, mas como é que isso ocorre? Eu não sei se existe algum estudo em relação a isso, me parece uma coisa ainda muito além da nossa compreensão, né? Mas que, para mim, passa essa ideia de realmente algo, uma espécie de uma mente primitiva que ela está se manifestando, talvez uma forma de mente mais porosa em relação... sempre usando aqui termos metafóricos, obviamente, porque ele está falando coisas muito abstratas, né? Mas mais porosa em relação a esse inconsciente coletivo, do que nós mais isolados que estamos dentro dessa casca desse ego, né, cara? Então, ele menciona o paramécio e menciona também as amebas, que elas já foi testado em laboratório, elas conseguem fazer pequenos vasos, assim, pequenos vasinhos com um pouco de lodo, um pouco de lama, assim, elas se abrigam lá dentro. Então, assim, apresentam comportamentos que ainda sejam, lógico, vestígios, coisas bem rudimentares, mas que hariam alguma forma de aprendizado, alguma forma de interação com o ambiente, que já daria a ideia de que existe algo que a gente poderia chamar de mente, uma mente primitiva, uma mente rudimentar, rolando nos bastidores, né, cara? De que isso não é uma coisa apenas da maneira como nós gostamos de pensar, apenas circunscrito à capacidade humana, né? E quando a gente fala de intelecto, obviamente, passa pela nossa cabeça essa nossa capacidade de associação de ideias, de concatenar ideias, né, de fazer associações, e gostamos de pensar que isso é uma característica apenas humana, né? Mas vemos no reino animal que isso é amplamente difundido e muitos seres, se não todos, apresentam pelo menos o mínimo dessa capacidade de aprendizado, de se desenvolver, e é justamente isso que faz com que eles sobrevivam, né, e perdurem, né? Então, é mais em relação a isso. Não sei se você já quer fazer alguma intervenção em relação a esses aspectos. Complementando o que você falou, lembra quando no Cosmos, que a série, você chegou a ver a série original com o Carl Sagan? A gente era todo moleque, toda uma geração vem dali, né? Genial. Não sei se eu vou lembrar, mas eu vi. Nossa, você lembra da série, né? Eu também não, eu revi os capítulos agora. Mas eu acho que você vai lembrar dessa parte que ficou marcada. Ele disse, nós somos, em nós somos produto da poeira estelar. Querendo dizer, tudo que a gente é hoje, dentro desse organismo aqui, estava lá nos primórdios do Big Bang, está em todas as coisas. O problema é que a gente está estudando, está aprendendo, está evoluindo, esse conceito dele vai além. Não é só a parte física que está aqui, não tem aqui só muons, míons, prótons, elétrons, nêutrons, sistemas. Tem toda a parte espiritual, tem toda a parte consciencial também. Então, dentro de nós existem paramécios unicelulares, os primeiros pluricelulares, os primeiros répteis, as primeiras aves, os primeiros mamíferos, está tudo aqui dentro. Nós somos o ápice disso tudo aqui. Então, tá aí. A gente vai falar do cérebro daqui a pouco. A maioria das pessoas tem ideia, e eu tinha essa ideia até recentemente, de que o cérebro é basicamente formado por neurônios. Não,
majoritariamente sim, mas não somente. Segundo os estudos, 86 bilhões de neurônios num total de 1,1 trilhão de células. Mas, por exemplo, vários outros órgãos têm neurônios. O segundo órgão, o intestino. Por isso que a gente tem o chamado gut feeling, aquela sensação de que eu penso com a intuição. Ela vem daqui. Ninguém fala com a intuição que vem daqui. Pode ver, a mão vem aonde? A mão vem aqui. Outro órgão que tem muito neurônio, o coração. O coração tem muito neurônio. Então, a gente está pensando com outros órgãos também. E isso não vem da gente. Isso é formado antes do sistema nervoso central. Você mencionou agora, foi muito legal, você mencionou a palavra mente em criaturas que não têm cérebro, que não têm sistema nervoso. Quer dizer, falta nos termos, é alguma coisa cognitiva. E depois a gente vai falar nisso. A gente acabou, como humanidade, dando muito valor a inteligência igual capacidade cognitiva. E sempre esquece que inteligência é igual capacidade cognitiva, mais inteligência emocional, inteligência interpessoal, intrapessoal, social, ética, moral, planetária, espiritual, etc. A gente sempre esquece. Mas, basicamente, fulano inteligente é um fulano que tem um QI alto. A gente tende a interpretar isso. E não é. Não é. Exatamente. Não, cara, é por aí mesmo, né? Eu ia mencionar isso, mas você acabou tocando nesse ponto antes de mim, né, cara? Que nós carregamos essa herança de nossos ancestrais, né? Desde os organismos unicelulares, né? Toda a parte biológica, nós carregamos isso por herança. O problema é que a gente foi dando ênfase, muita ênfase a certos aspectos de nossa psique em detrimento de outros, né? E principalmente o materialismo, que ele acaba coroando, né? O iluminismo, a ciência, o iluminismo e o materialismo acabam coroando esse afunilamento de nossas capacidades em uma determinada direção que eu acho que assim a gente poderia gostaríamos pelo menos de pensar que ela é mais precisa, né? Abordamos em um episódio, eu não vou lembrar o número agora, que é aquela ideia de sair de uma consciência analógica para uma consciência digital. Talvez o intelecto ele dê essa precisão de fato. Pelo menos gostamos de pensar que assim né? Mas existem alguns relatos, por exemplo, em relação a algumas experiências com substâncias alucinógenas, né, ou psicotrópicas, de que as pessoas percebem ou sentem a realidade vivenciada nessas ocasiões como mais nítida ou mais rica em termos de, sei lá, de aquisição de dados, né, digamos assim, do que a própria realidade que nós vivemos aqui normalmente com os nossos 5 sentidos, né? Então, isso, para mim, gera uma certa contradição. Opa, mas será que é isso mesmo? Mas, pelo menos, normalmente, nós ou gostamos de pensar assim, ou talvez seja esse processo, que estamos na infância ainda, e isso nos encaminha em direção a esse patamar, onde a gente vai dar mais precisão para as coisas realmente através do intelecto. Pode ser. Mas, de qualquer maneira, a gente acaba negligenciando, por causa desse preconceito, entre aspas também, né? Mas, assim, essa forma de lidar com a realidade, negando todo o resto, né? De forma que a gente fica mutilado em relação a todo esse campo de possibilidades que atua nos bastidores, sai pelos nossos poros, né? Evapora, e a gente não dá conta, né, de que impactamos o meio dessa forma, só prestamos atenção no túnel do ego, que é o que nos interessa, né, em termos psicológicos, e aí causamos muito dano ao redor, justamente por causa disso, né, por essa falta de desconsideração. E eu acho que o idealismo metafísico ele acaba dando mais consistência para que a gente retome esse tipo de conversa, onde a consciência é fundamental, e o mundo, o universo material seria simplesmente a consequência desse universo, que é mental e consciencial, né, cara? Esse é outro problema que nós temos também, porque a gente confunde muito esses termos, né? Mente com consciência é uma bagunça danada, né? Porque o mundo subjetivo para o Ocidente, pelo menos, foi muito negligenciado, coisa que não ocorreu no universo oriental, digamos, tradicional, né? Ali no Vale do Indo, com o brahmanismo, com o hinduísmo, pessoal que começou a investigar esses processos internos da maneira que podemos dizer que seria científica, mas como forma empírica, né, exploratória de atuar dentro do universo subjetivo, que foi dando a eles, acho que uma maior precisão em relação a essa exploração, que a gente, por exemplo, nem acha importante, né, que é um outro problema, né? Mas acho que mais ou menos nesse sentido. Muito boa colocação. Eu acho que você tocou 2 pontos que eu acho legais. Eu tento a concordar com o tópico que você falou. A gente está na infância. E essa infância eu estendo para várias coisas. E
para começar, essa parte consciencial, nível de consciência. E todos os pesquisadores sérios hoje que estão capitaneando o estudo nessa esfera, eles são honestos em dizer que para eles mesmo é muito difícil definir consciência, a mente é muito complicado. Quem vem com a definição própria, definida, geralmente cai na esfera da arrogância, cai na esfera de um viés, que daqui a pouco nós vamos falar disso também. Está em aberto, a gente sabe, é o tipo de coisa que a gente sabe o que é, mas é muito difícil definir. Mas eu acho que vai muito em paralelo com o que a gente vem discutindo, níveis de consciência. E a gente ainda está, como humanidade, muito baixo, muito baixo. A gente discute coisa aqui, o Castro discute, o Groff discute, todas aquelas pessoas que a gente menciona aqui discutem, mas eles são a ponta de uma pirâmide e o formato é pirâmide mesmo, como a gente já discutiu aqui. Usando até outro, o cara que a gente costuma sempre reverenciar, porque foi um gênio, a pirâmide de Maslow. A maioria está embaixo, está na parte básica, está na sobrevivência, depois na segurança. É só a partir daí que ele vai poder pensar em se relacionar, pensar em sociabilizar, pensar em amor, para autorrealização lá em cima no topo da pirâmide. Quem é que chega a pensar nisso? Tem que passar por uma série de coisas. Então, essa infância, a maioria está aqui. Por coincidência, olha que coisa legal. Isso a gente pode fazer um papo outro dia. Pega uma relação com 7 chakras. Os 3 primeiros, a gente tem em comum com todas as criaturas não humanas. O básico, e coincide com os 3 chakras, as 3 degraus básicos da pirâmide de Maslow, que é comida, sobrevivência e poder. É a partir do 4º que os outros não têm, 4º e 5º não têm. E olha que interessante, os de baixo são monológicos. É referenciado para si mesmo, é egocêntrico, é monológico. 4 e 5, dialógico, só tem sentido o coração, o cardíaco, se eu tenho amor por outras e por outras pessoas. Eu só me comunico aqui por outras pessoas, para outros, não tem sentido falar só comigo. E daqui para cima, 5 e 6, é translógico, é unificado, é a testemunha olhando para o mundo como ele é, não me afeta como ele é assim. E o 7º, eu sou o mundo, né? Mas é uma comparação que eu estava vendo como é que o pessoal do Oriente estava vendo isso também, sem ter esses termos que a gente pode ter hoje de comparação. Mas pega uma grande humanidade, talvez explique um pouco, ajude a explicar um pouco por que a gente chega a uma guerra como agora, quando temos um problema de impasse, um conflito, e não conseguimos resolvê-lo conversando, não conseguimos resolvê-lo cedendo. A gente, como humanidade, tem muita dificuldade de ceder, porque a gente é muito aferrado, muito arraigado ao que a gente tem, e temos uma dificuldade enorme de encarar e conviver com a diferença. Então, isso é bem básico, é bem basicão, né? É bem basicão. E para mim fica bem estampada essa questão, já aproveitando, pegando o gancho dessa questão da guerra, com essa falta de maturidade mesmo, né? Ou seja, parece que estamos realmente na infância consciencial, né, onde a maioria ainda está brigando por território, né, isso aqui é meu, isso aqui não é seu, já que estamos falando desse recém-nascido intelecto, acho que vai ao encontro disso também, né? Só para completar o que você está falando, já te passo, olha quantas pessoas disseram, mesmo os jovens aqui, olhando isso, falam, mas isso é tão século XX, né? Não tem nada a ver com as coisas que a gente está fazendo agora, a gente resolve os problemas de outra maneira, né? E é bem assim, isso é simultâneo, essas coisas, né? Na verdade, essa coisa do conflito é século XVII, XVI, os grandes exércitos, castelos e tal, né? Mas a gente não consegue superar. Por quê? Não fomos capazes de resolver numa mesa de negociação, não fomos capazes de resolver cedendo aqui, cedendo acolá, superando divergências, encarando diferenças, não fomos capazes. Então vem a força. A força, o poder da força ganhou, o pêndulo virou de uns anos para cá, a força ganhou momento, né? E tem se imposto em várias maneiras, desde em governos democráticos, Estados Unidos, no Brasil, etc., e nas guerras civis, e agora o que está acontecendo lá no leste europeu, como exemplo patente de como a gente não consegue conversar e chegar a certas acordos. Partindo por esse ponto de vista que você está mencionando, realmente, o Putin somos nós, né? Assim, em termos de ser representativo daquilo que também nós somos, né? Também aproveitando para falar sobre o capítulo, na verdade, o episódio que exploramos a questão das sombras, né? De que isso tendemos a projetar nos outros aquilo, né? Que nós não gostamos em nós. Então, assim, esse é o Putin, mas também temos
em cada um de nós existe um Putin lá dentro represado, né, cara? Muito bem colocado. A gente está fazendo o que ele está fazendo lá em larga escala, a gente faz na rua, no trânsito, com amigo, na família. Muito bem colocado. Bom, aí deixa eu ver se porque eu acabei invertendo aqui a ordem das coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, eu acho assim. Eu não marquei isso direitinho, mas eu acho assim que é uma coisa que me inspira, ou pelo menos evoca, traz essa evocação, é de que se em 3,5 bilhões de anos, todas essas experiências foram sendo passadas, gravadas, obviamente, numa instância biológica, dentro do código genético, porém, se a gente for considerar essa proposição do Jung de haver um inconsciente coletivo também, que vai armazenando todas as informações, também em uníssono com aquilo que o brahmanismo e o hinduísmo pregam, de ter aqueles arquivos acásicos, e talvez o Jung tenha bebido nessa fonte também, tenha inspirado o inconsciente coletivo nessas informações que são super antigas, né, cara, remontam aí à época do brahmanismo, de que isso foi acabando criando um grande armazém, né, experiencial, digamos assim, dessa esfera, desse planeta, que está profundamente enraizado na própria experiência da natureza, né? Está ali com essas raízes muito profundas, participando do ambiente natural de uma forma muito, não diria organizada, mas muito profunda mesmo. Não sei se eu estou sendo infeliz agora aqui, tentando passar para você uma expressão que eu gostaria de ser mais digital e ela ainda continua a ser analógica. Mas tudo bem. Eu peguei a ideia. E eu acho que a gente acabou sendo dissociado desse processo, né, por diferentes razões, mas o intelecto me parece ser uma coisa não enraizada, uma coisa, né, tipo assim, o próprio Kressler fala que é uma nuvenzinha, o intelecto seria uma nuvenzinha flutuando na nossa cabeça, ainda sem muita consistência, porque não está enraizado, profundamente conectado com esse reino natural, ou com essa experiência que remonta a 3,5 bilhões de anos. Então, isso também explica, em parte, não totalmente, também não vou ser arrogante ao ponto de achar que quem está conversando aqui explicaria tudo, mas o porquê desse nosso conflito com o ambiente, né, o ambiente natural, principalmente, né, como a gente não lidar bem com isso. E, obviamente, né, entre nós também isso não acontece, então, explicaria pelo menos em parte por que a gente se digladia uns com os outros e com o próprio meio ambiente, porque nos falta esse enraizamento com esse passado, passado arquetípico, né? Que por uma série de razões a gente foi se dissociando disso, né? Eu acho que também por contextos históricos justificáveis, né? Porém, acho que urge o tempo que a gente precisa retomar essas questões todas, porque eu acho que somente essa tomada de consciência vai fazer a gente sair do buraco que nós nos encontramos. Não, perfeito. Eu acho que você tocou dois pontos fundamentais e eu queria acrescentar um terceiro. Primeiro, a gente não é refém. Eu uso a palavra refém, mas não é a melhor palavra. A gente é formado, a gente tem um crédito, uma ancestralidade genética que, como tudo que você falou, aliás, eu abri outro parênteses aqui. É bom lembrar para nós mesmos e para todo mundo que nossas verdades e nossos pensamentos e crenças são sempre parciais, né? A gente está tentando entender como está todo mundo. Então, a parte genética explica uma parte do que somos e como chegamos lá, mas não tudo, né? A parte do inconsciente coletivo, falando em infância, 120 anos? 120 anos tem a psicologia, 120 anos tem o estudo comprometido e focado na mente, na psique, é muito pouco tempo. Muito, muito pouco tempo. Então, mesmo a gente detectando que existe, de novo, quem está lá embaixo, na primeira, segunda, terceira casinha, não vai ter nunca olhar para isso. Nunca vai admitir que é submetido a esse tipo de força que vem, vou dizer, de cima para baixo, para dar uma analogia, né? Está, né? Ele está aí, a gente é submetido a isso. Como a gente reage é outra coisa. Mas tem um terceiro aspecto que é bem mais importante que a gente esquece, que talvez ajude também a explicar parcialmente por que a gente lida mal com a natureza. O hábito. Como primatas, ficamos milhões de anos submetidos ao hábito de ver a natureza como inimiga. O tigre de dente de sabre está me esperando para me comer. O escuro é perigoso. A gente passou milhões de anos fugindo,
Hoje nós estamos no topo da cadeia. Há pouco tempo a gente estava no meio da cadeia. Ai de nós! Então, essa relação, a natureza é perigosa. A natureza apresenta perigos. É claro que a nossa relação ia ser dúbia com relação a isso. Ela nos dá o alimento, mas ela me pega ali na frente, né? Então, isso é o hábito. O poder do hábito é muito complicado. É muito difícil. A gente já conversou sobre isso. O hábito, ele fica enraizado na gente. É muito difícil tirar. É necessário usar a parte cognitiva para identificá-lo, saber discernir entre o que nos faz bem e o que nos faz mal, o que leva à continuidade e o que leva à extinção, selecionar os hábitos ruins e combatê-los, e fomentar os hábitos bons. Isso dá trabalho, mas isso só vai poder fazer isso quem passou das primeiras casinhas. Exatamente. Vamos ser vítimas do hábito. Exatamente. Não, concordo plenamente, cara. E não vamos ter olhar, percepção para todo o universo acásico, toda a parte mitológica que nos influencia. Vamos fazer o ciclo do herói, vamos fazer toda a parte mitológica que existe, vamos cumprir com essa missão sem perceber. Sem perceber. Somos como fantoches. Alguns de nós vamos abrir o olho, legal, eu estou refazendo os passos do meu pai. Espera lá, por que eu estou fazendo isso inconscientemente? Eu estou refazendo erros que eu apontei nos outros. Espera lá, por que está acontecendo? Que forças são essas que eu não estou resistindo? E tem muito também dessa, já que a gente falou de herança, né, a coisa do herdar no sentido de herdar culturalmente falando, né, também, né, faz parte. Então, muitas vezes a gente cai no erro, no equívoco monstruoso de achar que estamos pensando por conta própria ou que esse pensamento foi original e, na verdade, nós adquirimos isso por contágio e simplesmente aceitamos, né? Porque a gente nunca questionou, na verdade, sempre foi desse jeito, por que seria diferente, né? Então, esse é um outro problema, mas, enfim, que aí não, acho que também foge um pouco do escopo aqui. Deixa eu ver aqui, o intelecto... isso eu já falei, porque assim, voltando a falar um pouco a respeito do instinto, o instinto me parece uma camada inferior, mas não no sentido de ser menos importante, mas inferior, dando como ideia de base, tá? E aí, obviamente, o intelecto sendo uma coisa mais recente, também, né? A metáfora do acima também não significa que seja mais importante, mas no sentido de ser uma coisa que veio depois, tá? Então, eu acho que passa despercebido, da mesma forma como Freud ou como Jung perceberam que havia o inconsciente, né? Todo esse espaço que herdamos, ele ainda ocorre, né? Seria infantil achar que ele ainda não está atuante. Então, o instinto está atuante, né? O que nós chamamos de instinto ou de inspiração ou de insight, digamos assim, também, ele não passa pelo intelecto, né? Ou seja, é uma coisa que está atuando ou chega até nós por outros meios, sentimos isso. Mas o filtro do intelecto, né? Ele, na verdade, é um filtro e, ao mesmo tempo, é um funil, né? Eu acho que o intelecto acaba sendo um funil, direcionando tudo para uma região só, onde certas questões nem passam nesse funil. E não passam por uma questão de que o intelecto não dá conta de conceitualizar esse tipo de coisa, né? Então, se a gente for pegar aí o Homo sapiens, quando desenvolveu a linguagem, né? Temos aquele episódio também falando sobre a linguagem esquecida, né? Que aborda todos esses aspectos da importância da metáfora, a importância do mito. Seriam formas que eu acho que os nossos antepassados adquiriram de transmitir essas coisas que até então o intelecto não era desenvolvido, era incapaz de fazer, mas o mito dava conta de apontar para, né? Ou seja, o mito por si só ele não explica, e por isso talvez não haja aí a questão da precisão que a gente abordou agora há pouco, mas também ele acaba apontando por uma direção, e o nosso erro hoje em dia talvez seja justamente esse achar que os mitos ou as metáforas sejam literais, né? E a partir daí uma série de catástrofes ocorre porque interpretamos a Bíblia literalmente, e aí tanto o fundamentalismo como o ateísmo, nos extremos, acabam tendo mais força porque interpretamos as coisas de forma literal, porque é isso que o intelecto faz. Mas a gente perceber um pouco mais que existem outras formas de cognição que estão apartadas do intelecto e elas são negligenciadas por uma simples questão de preconceito, e preconceito, quando eu falo aqui, não estou querendo dar uma conotação ideológica, tá? Estou querendo apenas dizer que não acreditamos que exista algo além, né?
acaba nos apartando desse enorme campo profundo. Ele é amplo e profundo, porque em termos históricos, né, ou em termos evolutivos, não tem como a gente negar que existe uma diferença enorme, como você mencionou realmente no início, através do calendário fictício, né, se for comparar, que a gente chegou hoje, né, praticamente hoje, na história, e já queremos sentar no trem, né, e dar tchauzinho na janelinha, já, no melhor lugar do trem. Então, é complicado, cara. De novo, essa metáfora é ótima, que lembra o Romário, né? Acabou de chegar, quer ficar na janelinha, né? Que é entendível, porque, apesar de tudo, fomos mais longe do que todas as outras criaturas, né? E é verdade. Geralmente a gente está aqui para malhar, para dizer o que está errado, mas tem muita coisa que funciona, né? A gente descobriu o conceito amor, uma série de outras coisas que é fundamental. Uma coisa que você estava falando e me ocorreu agora, a gente já falou sobre esse livro, acho que chama O Cérebro de Buda, que tem em PDF, está muito fácil de encontrar. É escrito por 2 médicos. Quando a gente vê a parte fisiológica do cérebro, você tem lá o sistema reptiliano, em cima tem o sistema límbico, depois tem o córtex, depois tem o neocórtex. Você falou uma coisa que é muito interessante que eles corroboram lá. A maioria da nossa interação com o mundo, ele segue essa ordem. Então, para chegar no neocórtex, antes de passar por tudo isso. Então, se a gente está andando numa noite escura, está olhando para trás, nós não estamos pensando antes que tem perigo. É natural. Se toca alguma coisinha e vem o medo, vem alguma coisa, vem a parte emocional, ela vem antes de pensar. Por isso que muitas vezes a gente faz uma coisa e depois vai pensar sobre como é que eu fiz isso. O pensamento vem sempre depois, na primeira convivência com a parte externa, né? Daniel Kahneman, que a gente já conversou aqui, o psicólogo comportamental, ganhou o Prêmio Nobel em 2002 de Economia com um livro sobre vieses cognitivos, quando ele separou o sistema 1 e o sistema 2, quer dizer, o sistema 1 é aquele que eu falo para você, Márcio, 2 mais 2 igual a, você nem pensou, o 4 já vem na tua mente, é o sistema 1, ele pega um monte de coisa e faz. Mas se eu falar, Márcio, 14 vezes 27, você vai ter que parar e puxar o sistema 2, porque ele demanda um pouquinho mais de tempo e tal. Qual o problema? O sistema 1 é jóia porque nos resolve as coisas muito fáceis, mas nos leva a fazer erros tremendos, porque a gente tem muita confiança, a gente pega muitos atalhos e que mostra que a realidade não é por aí. Agora, ele vem depois. A primeira parte instintiva, como você falou, a segunda parte emocional, e a arte está em poder transitar em todo isso de maneira fluente, de acordo com a necessidade e convivendo com o mundo. De novo, usando todas as múltiplas inteligências, né? Não só a cognitiva, moral, ética, natural, senso de justiça. Olha como isso varia tanto, como tem variado do começo da humanidade até agora. Ninguém racional considera a guerra a melhor maneira de resolver problemas. Ninguém. Ninguém considera a escravidão moralmente aceitável. Ninguém. Isso durante milênios passou batido. Exato. É muito interessante como a gente andou, mas, de novo, andamos como um todo, mas a maioria ainda está pega lá embaixo. Né? A boa notícia é que muitos de nós já acordamos e estamos conversando, tem material, tem coisa. Nós precisamos criar condições para que quem está lá embaixo consiga crescer e se desenvolver, sem se sentir ameaçado. Porque qual é o problema? Esse gap, o que acontece? A gente já falou sobre isso. Quem está nos andares de cima da escada lá para baixo, às vezes menospreza um pouco quem está embaixo. Se não esticar a mão, eles não vão chegar. Alguém nos esticou a mão. E falando em esticar a mão, né, já que você menciona, vou pegar esse gancho aí, né, quer dizer, estender a mão, a gente poderia também estender isso a possibilidade de... E você vê que até isso evolui, né, cara? Porque se me pegar para falar agora sobre como é que eu vejo a questão extraterrestre de 20 anos, 30 anos atrás, como é que eu vejo agora, mudou completamente, né, cara? Mas eu acho que é uma forma de a gente refazer repensar toda essa questão, né, de uma forma em que esses caras partindo do princípio que exista vida extraterrestre inteligente, nós temos razões para acreditar que realmente isso de fato exista, por uma questão de tempo. Esse tempo que nós mencionamos agora, essa diferenciação de tempo, também dá uma vantagem a ele que nós não temos. Ou seja, eles, nessa linha do tempo hipotética, eles estão há mais tempo se desenvolvendo
e por isso conseguiram conquistar coisas que nós nem imaginamos. Então, qual que é o nosso problema? Por causa desse nosso intelecto que afunila, nós tendemos a achar e a estender no espaço da nossa imaginação, no nosso imaginário, nos filmes, famosos filmes hollywoodianos, o mesmo tipo de imbecilidade humana projetada, né, em seres extraterrestres agindo da mesma forma. Por quê? É o filtro que utilizamos, né? Porém, a gente não considera a amplitude de tempo que entre nós e os outros animais aqui nos dá uma diferença comportamental e eu não vou dizer intelectiva, porque aí seria uma contradição em relação ao que nós estamos dizendo, mas uma diferença qualitativa, digamos assim, com o ambiente, que entre nós não ocorre. Você imagina de nós aqui dentro desse ambiente em relação aos outros ecossistemas possíveis no universo afora. Então, fica patética essa imagem, ou pelo menos em parte fica patético, porque pode ser que hajam seres mais ou menos parecidos com aquilo que Hollywood tenta retratar, mas pode ser que hajam coisas absurdamente fora do nosso alcance, que a gente não faz nem ideia. Né? Seguramente. O que a gente imagina provavelmente existe. E olha que interessante, você falou dos extraterrestres, que acho que é muito legal. Primeiro, na escala de Kardashev, é bom fazer um parênteses aqui, russo, e é bom lembrar, os russos, em geral, culturalmente, emocionalmente, geniais. O problema é um ou outro maluco autocrata, que põe fogo no cabaré. Mas, como culturas, muitos de nós criamos muitas coisas. Kardashev foi da escala da civilização 0, 1, 2 e 3. Vamos partir do princípio que existem civilizações 2 e 3, que conseguiram sobreviver a eles mesmos, conseguiram sair do seu sistema solar e conseguiram ir para outras estrelas e chegaram até aqui. Eles passaram por esses desafios, eles conseguiram sobreviver, passaram pela parte nuclear, tudo indica, e sobreviveram. Não detonaram o seu planeta, conseguiram superar suas diferenças, conseguiram superar as diferenças da própria galáxia entre eles, conseguiram superar a singularidade, porque também devem ter usado máquinas e não sucumbiram a elas, porque os filmes distópicos que você falou não só falam de extraterrestres malignos, como de máquinas que nos destroem, que tomam conta do pedaço. Isso não está descartado, né? Então, essas culturas conseguiram. Nós estamos nesse desafio aqui. Mas olha que interessante. Existem algumas alguns filmes, e eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é Star Trek, que já começa jogando a gente para um momento que é o seguinte: olha, existe uma federação planetária. Nós não somente sobrevivemos a nós mesmos, Terra, mas nós fazemos parte dela. Ela tem diretrizes e nós as seguimos. Nós as seguimos e nós exploramos os outros mundos e podemos as seguir. E os conflitos estão nos diferentes conflitos que existem na vida. Viver é estar em conflito, é tomar decisão. Isso nunca vai mudar. Isso não vai mudar. Agora, o desenvolvimento cognitivo, espiritual, moral é criar um ferramental para fazer melhores escolhas, causando o menor dano possível e levando à continuidade, não à extinção. Agora, situações complicadas, complexas, sempre haverá. O jogo cósmico do profundo é feito para isso, não é só um joguinho para a gente brincar e só tem ganho-ganho. Muito pelo contrário, às vezes tem situações tipo Kobayashi Maru. Lembra do Kobayashi Maru? Não. Star Trek. Eu sou mais Star Wars, não sou Star Trek. Geralmente é assim, eu sou mais Star Trek. Então, o pessoal aqui que é Star Trek vai me corrigir se eu estiver errado. A federação tem uma academia para cadetes, que forma os cadetes para viajar para os outros mundos. Na academia tem vários cursos, e um curso é uma simulação, feita supostamente pelo Spock, em que essa simulação, acho que, se não me engano, é para salvar uma civilização, fazer uma evacuação e tal, mas necessariamente o cadete vai jogar e vai perder. Vai perder, não tem como ele ganhar, ele tem que perder, porque ele tem que aprender que existem situações na vida em que é perder ou perder, não tem jeito, é parte do jogo cósmico. Tem até uma brincadeira nos filmes recentes que o Kirk manipula, muda o programa, e ele vence a máquina. Tem que ser o Kirk, né? Mas a ideia é essa. Às vezes, a vida não é só situação ganho-ganho, eu ganho e você ganha. E não só eu ganho e você perde. Às vezes é perda e perda. E às vezes eu tenho que avaliar onde eu perco menos. Isso sempre acontecerá. Sempre acontecerá. Mas o cabedal espiritual, cognitivo, moral, nos dará condições de fazer as melhores escolhas, teoricamente as melhores escolhas. Mas temos que superar essas primeiras fases, como grupo, como humanidade. Você falou muito legal, que eu acho que é a frase do dia, essa infância, nós estamos passando pela infância.
pessoas como Castro, como Groff, todas as pessoas que a gente menciona aqui, inclusive nós, que trabalho é o nosso, de tentar dizer para as pessoas, olha, tem coisas além de ser escravos de hábitos, de cair em armadilha de viés cognitivo, de pensar só na parte material, tem coisas além, tem um propósito da vida, tem um propósito superior para fazer jus ao grande Os Semeadores de Vida. Que se as pessoas conseguirem perceber isso, puxa, pode mudar o foco de atenção da vida para outro, levar para outro patamar. Não, toda razão, concordo plenamente. E, assim, eu diria, além disso, que não vai ser com o mesmo tipo de pensamento predominante que a gente vai chegar lá. Tem demonstrado, tem sido catastrófico. Então, assim, e que esse é o problema que eu mencionei quando a gente projeta nos extraterrestres, o mesmo tipo de visão universal que nós temos hoje, né? Nossa visão universal é essa hoje. Não significa que tem que ser a mesma manhã. Então, a gente eu ia falar muito incapaz, mas acho que a gente tem grandes dificuldades em imaginar outras formas de pensar, outras formas de apreender, outras formas de concatenar ideias e de considerar possibilidades diferentes das que nós temos hoje. Então, essa falta de imaginação em relação a pensar que a nossa consciência diferenciada vai fazer a gente interagir com a realidade necessariamente de uma forma completamente diferente. Não tem como ser igual, porque você tem outras variáveis em jogo. Como eu mencionei agora há pouco, né, a minha forma de enxergar a ufologia hoje mudou completamente, né? Eu estava muito interessado na ufologia clássica, etc., que é o primeiro estágio, o primeiro degrau da nossa interação com esse tipo de assunto, mas hoje em dia não tem mais nada a ver, não responde aos meus anseios da mesma forma que respondia antes. Então, assim, só para finalizar e já passo a bola para você, quando a gente fala dessa infância do intelecto, né, e eu acho que o intelecto por si só ele tem a sua função, mas ele não responde a tudo aquilo que nós somos, e você mesmo estava mencionando a respeito disso, né, de que existem outras partes, né, como a gente também mencionou no capítulo da questão da individuação, que fazem parte, participam da nossa Constituição, da nossa totalidade, mas a gente não está considerando, né? Então, cada uma dessas partes tem a sua função, tem a sua razão de ser, mas o problema é que a gente não considera. Então, elas vêm à tona, elas entram em erupção de forma explosiva, muitas vezes também, porque a gente nem reconhece que elas existem, né? Então, faz parte dessa infância ou desse amadurecimento para sair desse estado infantil, justamente buscar a responsabilidade, né, a responsabilização, que em primeira instância nossa, individual, né, e depois a gente projeta isso para fora. Também é muito comum a gente projetar para fora primeiro, né, você tem que ser responsável, mas você não se responsabiliza, para que a gente consiga chegar lá, né, e sair desse estágio, por exemplo, que é o que nós estamos observando agora do Putin invadindo a Ucrânia, por exemplo. Não, mas perfeito. E eu acho que isso que você colocou tem tudo a ver. Essa parte da antropomorfização do mundo, do universo e de tudo que existe. Não só a gente enxerga o fenômeno OVNI de maneira diferente. Muitos de nós, e eu vou falar por mim, não vou falar por outros, particularmente, mesmo a parte do contato e a relação é diferente hoje. Eu não compro mais a ideia que foi passada lá atrás, porque a realidade mostrou que ela não era aquilo. Ela é maior do que aquilo. A realidade do grupo RAM é muito maior do que se passa. A gente acha que a gente entende esses caras hoje melhor do que antes, sem dúvida. Mas a gente está longe, para mim, está longe de entender como é que a coisa funciona. Ao contrário do que a gente imagina. A maioria de nós imagina que só porque somos melhor do que víamos antes, estamos mais perto. Mais perto sim, mas está muito longe, é muito mais profundo do que a gente imagina. Opinião pessoal. E outra coisa que eu queria te complementar, você estava falando, eu estava pensando o seguinte, cara, a gente ficou muito tempo, gerações em gerações, não vítimas, mas assim, circunscritos no mundo e numa intelecção analógica. Eu estou achando que as novas gerações, Y, Z, Alfa, daqui a pouco vem a Beta, que nasceram já com a internet num mundo pós-Guerra Fria, eles já vão olhar coisa meio diferente, eles vão ser capazes de criar. Eu vejo pelos videogames, eu não jogo videogame. Eu vejo pelas coisas que estão criando, eu vejo pelos outros tipos de atalhos que estão na cabeça deles e que não estão na cabeça de quem tem mais de 40 anos. Eu acho que a esperança está por aí. Eu acho que essa turma não vai admitir essa coisa, vai tentar resolver os problemas de outra maneira, entendeu? Vai filtrar o mundo de outra, vai buscar outras coisas.
é a esperança que eu tenho. Eu acho que a gente tem que... Eu até brinquei com um amigo meu que tem filhos hoje em dia. Nossa função é atrapalhar o mínimo possível o caminho para que eles venham, porque a gente está atrapalhando demais. Né? Deixa o terreno para eles, aí, porque eu acho que eles estão facilitando a nossa vida hoje. Eles estão nos criando a tecnologia, graças a eles a nossa vida está mais fácil. É a gente que está criando esses empecilhos analógicos e autocráticos e hierárquicos. Deixa um pouco eles quebrarem um pouco. Eles vão errar, claro que vão errar, é do jogo cósmico. Mas olha o tanto que eles nos mostraram que é possível fazer, né? É graças a eles. Eles estão vendo um outro mundo por aí, que eu acho que é uma coisa bacana. Talvez seja a saída, porque a gente ficou muito, de novo, muito habituado a esse tipo de nacionalismo. Eu primeiro, a minha turma primeiro. Tá difícil de ter essa coisa mundicêntrica. Tem movimentos. A globalização econômica é isso. O movimento verde é isso. A preocupação com o clima é isso, joia, mas precisa ter mais, e precisa ser rápido. Alguns alarmes estão soando faz tempo. Né? Eu vou além, acho que não concordo com tudo, mas a gente precisa mudar o paradigma mesmo, né, cara? E assim, tudo bem, a gente vai cair na vala comum de que é paradigma, sempre aquela, né, a mesma conversinha de sempre. Mas na verdade, é mudar para valer, né, cara? E eu acho que, pelo menos, a mais recente forma que me fez eu mudar o meu paradigma, porque eu senti que mudou, né? Não é simplesmente falar da boca para fora que está mudando o paradigma, né? Mudou a minha forma de pensar, é realmente o idealismo metafísico, cara, de realmente inverter a situação, eu sair do paradigma materialista e passei a enxergar a consciência como fundamental, não que ela seja completa, não sei, porque também é uma coisa questionável, né, que essa questão da completude, porque a gente não sabe no fim, né, onde que isso vai chegar, mas ela responde mais aos problemas que vivenciamos hoje por essa inversão, justamente de achar que é o mundo material que responde a tudo, né, como origem de tudo. Então, assim, olhando agora, né, conseguindo enxergar ou pensar fora da caixa também, que é outro chavão que muitas pessoas falam, de forma diferenciada, tendo a consciência como fundamento, com o enraizamento da existência e o mundo material sendo simplesmente a consequência, a derivação disso, todos esses problemas, eles acabam tendo uma nova leitura, não que eles deixem de existir, eles continuam existindo, mas uma nova leitura e, por ter uma nova leitura, também proporcionam novas soluções. Porque você passa a pensar de forma diferenciada e entra na questão que você sempre menciona, nesse martelinho, ou nessa tecla que você sempre aperta, que é a questão de a gente sair dessa visão egocêntrica, né, partir para uma visão mais mundicêntrica, somente será através da aquisição de melhores níveis de qualidade de consciência. Não tem jeito. É isso, você falou tudo, e eu acho que essa ancoragem que o materialismo tem, que é eu vou explicar tudo que existe de uma maneira ou de outra, cedo ou tarde, e que já está fracassada, de certa maneira já está fracassada, porque como não consegue resolver o problema duro da consciência, então já está fracassado. Os cientistas com C maiúsculo, a gente já conversou aqui, eles já reconheceram que não dá. Então tem uma grande leva via Instituto de Ciências Noéticas, via uma série de outros trabalhos sendo feitos em grupo ou individualmente, que estão partindo para isso. Vamos estudar a consciência também e tentar ver onde é que eles se complementam. O materialismo, ele é moribundo, é um zumbi. Ele está morto, mas ainda não... como ele ainda responde por muita coisa básica, ele continua por aí dando empregos e tal. E para algumas coisas ele até funciona. De novo, a gente já falou sobre isso, até funciona, mas ele não dá conta do tamanho do universo. Ele ainda está na caixa. Sabe aquela caixa que estufou? Sabe a bateria do computador que estufa? Que está lá, está estufada? Ele está ali, daquela coisa. Quando você tira e põe a parte da consciência, ela expande. E ela expande como um gás. Então ela é muito grande. A gente está começando a entender um lugar, uma analogia que inclusive não tem nem esquinas, né? É muito amplo. E trazem segurança. Não é todo mundo que se sente confortável numa coisa dessa. Eu estava lendo outro dia, olha que coisa interessante. Qual é a busca dos grandes físicos, que é a ciência básica, né? É a base de toda a ciência dura material. É tentar encontrar a teoria unificada. E ela não adianta como. Bohr e Einstein, que se admiravam muito, um dia brigaram e nunca mais se conversaram, porque se negavam.
Einstein, que é um gênio, ninguém nega, mas se negou a reconhecer a validade da mecânica quântica. E a mecânica quântica dá, sim, explicação para uma parte da realidade, não para tudo. Então, hoje, se a gente vai botar no mosaico, vamos lá, botar no mosaico, vamos explicar como é que é a realidade. Tem um grande buraco ali, porque tem lugar para a física clássica, ainda tem. É a física clássica que nos faz botar o Sojourner em Marte. Tem a relatividade, tem a física quântica, mas está faltando, não dá para explicar tudo. Não, a física não vai explicar a consciência, não tem como. Exato. Não tem como. Mas aí o que você está mencionando, cara, tem muita relação com o nosso grande amigo e filósofo Formiga, né? Que, assim, é difícil largar o osso, né, cara? Então, esse é que eu acho o grande problema, né? De você realmente confiar tanto na ciência, porque ela realmente... Na ciência e na tecnologia, né? Por consequência, porque foram instâncias ou campos do conhecimento humano tão bem-sucedidos que não é possível que só essas coisas por si só não respondam a tudo. A gente se nega a acreditar que elas tenham também os seus limites. E elas têm, e elas possuem, né? Mas, assim, isso não é demérito, né? É simplesmente um reconhecimento, assim como a gente, né, menciona, volto mais uma vez a falar aqui a respeito dos episódios que a gente abordou, né? A questão da individuação, do inconsciente, de que simplesmente são restritos a determinadas ambientações, mas existe em todo um universo de possibilidades que extrapolam essas questões limitantes, né? E que também fazem parte, eles precisam de reconhecimento, é só isso, reconhecimento. Como a gente estava falando do Putin, precisamos reconhecer que existe um Putin dentro de cada um de nós, né? E isso não é uma forma... o reconhecimento em si, ele já por si só libera essa carga energética, digamos assim, né? E faz com que a gente tenha mais controle, mais gerência sobre atos ou sobre formas de comportamento que até então estavam completamente à deriva, né? Então, essa que é a importância do que a gente está, pelo menos, tentando fazer aqui, né? E que é interessante também que a gente se desenvolve através dos episódios também, né, cara? Se pegar os primeiros e pegar os de agora, acho que a coisa flui bem melhor, bem mais fácil. Mas é do jogo também, né? A gente vai se desenvolver também com tudo isso. Aliás, a origem da coisa, talvez a gente poderia até um dia conversar sobre isso. A origem da coisa na minha cabeça é eu te convidando para fazer reunião dos 40 anos de Rama na época, hoje já tem 45, te vendo isolado, te vendo meio cabisbaixo e tal, e falando, vamos bater um papo de vez em quando para a gente trocar ideia. A gente começou livre, e a gente foi aprendendo por questão de amizade. Depois entrou o livro na jogada, você cresceu, entrou nessa história, e só tem sentido porque a gente cresce com essas coisas todas. Né? É muito bacana. Pegando a analogia do Putin, além da gente entender que ele é parte da nossa sombra, a gente também consegue enxergar que, reagindo como ele reage, não vai ser a melhor solução. Nós vamos ter que encontrar outra maneira de se comunicar com ele. Sim. Não vai ser desse jeito que ele tem. Agora, outra coisa que você falou, só para complementar, que é muito interessante, vai ficar para outro dia, mas a gente é muito vítima dos nossos vieses cognitivos. E dois deles são muito fortes. O nosso apego às coisas que a gente conquistou. Então, eu entendi, é meu, eu tenho um apego danado por isso, é muito difícil de largar o osso, como você fala. E uma aversão terrível a risco, uma aversão terrível ao desconhecido, ao arriscar, a dar aquele passo de fé de Indiana Jones na última cruzada, tentando dar aquele passo indo no escuro. A gente tem muita dificuldade. E os que se atrevem a isso são os pioneiros, são aqueles que vão além e conseguem ir. Não são os early adopters, são os caras que correm risco. E é bom que isso aconteça. Nós não somos uma massa uniforme como civilização e cultura. Nós não somos quase 8 bilhões iguais. Não somos. Nem em termos cognitivos, morais, sociais, culturais, não somos. E é bom, a diversidade é legal. Mas o topo o topo deve servir de bússola para o resto, né? Todos os pioneiros nos servem como referência para que a gente vá atrás. E nós atrás, é bom que alguns fiquem atrás para ver, às vezes mostrar correções no caminho. Porque às vezes o caminho é tomado, a gente tem que voltar. Quantas vezes nós tomamos um caminho, opa, não é por aqui, tem que voltar, legal. É bom que tenha gente atrás para mostrar por onde a gente veio e para onde a gente vai. A colaboração, esse lado colaboracionista, o que nos trouxe de bom até agora. Sim. E isso precisa ser preservado. Mas, de novo,
tudo está vinculado a essa infância do nível de consciência que, quanto mais pessoas conseguirem crescer, melhor para todos nós como bloco. Né? E eu prefiro ver como otimismo. Estamos crescendo. É lento? É lento. As necessidades urgem agora para a gente sobreviver? Mas cabe a nós encontrar soluções alternativas para agilizar esse processo. Cara, eu queria ainda falar sobre, não vai dar tempo, a psicologia transpessoal e como que ela se interrelaciona com essa ancestralidade primitiva dessa mente que foi sendo acumulada ao longo do tempo, né? Nesse inconsciente coletivo. Então, mas não vai dar tempo, cara, infelizmente. Acabou o nosso tempo aqui. Mas, às vezes, a coisa toma um rumo que é diferente daquilo que a gente planejou, né? Às vezes não, quase sempre. Mas tá valendo. Vai aparecer num outro capítulo, aí é uma que a gente pode fazer, ou com esse título, ou com algum outro tema, ele vai voltar, a gente vai... Sempre revisita, não tem problema não. Bom, então queria agradecer a você mais uma vez por um ótimo episódio aqui, cara, valeu mesmo, muito obrigado, e a gente volta a se falar na próxima segunda-feira com mais um Contatos Insólitos. Pessoas, por favor, curtam o vídeo aí, façam seus comentários, se inscrevam no canal, que isso ajuda a gente a crescer. E é isso daí, cara, um grande abraço, até mais, valeu! Até mais! Tchau, tchau.